comum entre homem e mulher, que não deram certo. Mediante a separação, os problemas conflituais desaparecem e a paz e prosperidade voltam a reinar na vida de ambos. Investigar culpas não leva a nada. O problema está na vida em comum, que entre certos pares ou povos não dá certo. Frequentemente, na união conjugal, as pessoas ligadas por este pacto, individualmente, têm enormes potencialidades, que não se desenvolvem devido aos entraves oriundos dessa união. Esse mesmo fenômeno marca a presença na união entre diferentes povos. Além de possuir uma concepção equivocada da realidade, algumas manifestações ofensivas, de pessoas oriundas de algumas regiões, negando o direito à independência a outras regiões, que não lhes dizem respeito, possuem outra explicação. Elas sentem-se, como forma de dizer, donas de uma nação que sequer existe ou existiu. Talvez isso decorra da mais estapafúrdia visão do mundo ter de existência, essencialmente possessiva, em detrimento do mundo ser de existência. Mas, mesmo que fosse válida a concepção de ordem dominial do indivíduo sobre o Estado, como se fosse sua propriedade, essa seria uma espécie de propriedade em condomínio, uma fração de direito sobre a propriedade do Estado pro indiviso, ou seja, todos são proprietários em comum do todo. Mas o próprio direito privado admite em certas circunstâncias a divisão da propriedade em comum. Se por um lado o território do Estado vai diminuir, mediante a independência de frações, por outro ele ficaria com um menor número de proprietários, excluídos os das áreas emancipadas. Em termos patrimoniais fica tudo igual. Ninguém perdeu nada da sua propriedade. Mas muitos resistem à proposta independentista pelo fato da razão ceder lugar ao sentimentalismo. Frequentemente a alternativa é atacada pelo fato de possuir o Brasil tantas e tantas belezas naturais que chegam a encantar os turistas. Por que, então, desmanchar algo que tem tantas maravilhas? E, novamente, visão caolha. Em primeiro lugar, as belas coisas da natureza, que situam-se no Brasil ou em qualquer lugar, não são propriedade de ninguém, de nenhum país. Antes, constituem patrimônios da humanidade, evidentemente numa concepção filosófica. Mas ainda assim, se eventualmente alguém tivesse mais direito sobre a paisagem, não seria o país onde está, apesar da chamada soberania, e sim, num primeiro plano, o município respectivo, depois o Estado-membro, a região, o país, o continente, o planeta, o sistema solar e o universo. Mas não há uma hierarquia no domínio das coisas da natureza. Tudo não passa de concepções diferentes, sejam político-jurídicas, geográficas ou mesmo cósmicas. Nada irá desaparecer como por encanto com o desmembramento político e jurídico. As belezas naturais continuarão as mesmas, sem sair do lugar, onde quer que estejam. Continuarão à disposição de todos, como eram antes. Mas tudo isso com uma enorme vantagem: as belezas humanas, muitas vezes soterradas na lama da federação, poderão emergir e com sabedoria e soberania certamente construirão um futuro melhor. Resistências ao direito de autodeterminação. Os povos de todos os lugares e tempos criaram sentença que de certa forma foi assimilada pelos filósofos e que até hoje ninguém conseguiu desmanchar: a história escrita pelos vencedores. Isso significa que, frequentemente, a história é escrita sob o vício da faciosidade, assentada em falsas versões, conforme a vontade do vencedor. Não é raridade que a historiografia se iguale a uma mentira. Assim posto, ela pode enganar os que não têm capacidade de discernimento. E, lamentavelmente, grande parte dos historiadores repetem nos seus livros ou ensinamentos as mentiras que foram escritas por outros, que por suas vezes também repetiram a história que foi escrita originalmente pelos vencedores. Mas essa postura, nada digna, parece ser uma exigência do mercado. Quem ousar contar a verdadeira história terá represálias e invencíveis obstáculos na sua divulgação. Melhor é ficar bem comportado e repetir que os vencedores disseram. Isso é de mais agrado ao sistema. Nessa circunstância, quem não olhar a historiografia com senso crítico e certa dose de ceticismo, correrá o risco de consumir em verdades.
Todavia, este problema não se restringe ao local. É universal. Um exemplo bem próximo é a Guerra do Paraguai, de 1865. Sob patrocínio dos banqueiros ingleses, formou-se a Tríplice Aliança, composta por forças militares do Uruguai, Argentina e Brasil, este último país suporte da citada aliança. O Paraguai, que era o único país sul-americano com possibilidade de desenvolvimento próprio, foi devastado quase totalmente. Cerca de 75% da sua população foi dizimada. Desse massacre, no entanto, nasceu um herói chamado Duque de Caxias. Esse herói brasileiro chegou ao cúmulo de afirmar que para vencer o Paraguai seria indispensável matar até o último paraguaio no ventre da sua mãe. E esse cidadão brasileiro é um típico herói da sua história. Segundo a historiografia dominante, os marcos centrais da história política brasileira foram os períodos da colônia, Império e República. Os dois últimos períodos teriam sido estabelecidos para atender aos interesses da classe dominante. Na mesma esteira teriam sido os movimentos separatistas eclodidos em vários pontos do Brasil, ou seja, seriam obra também das classes dominantes regionais. Na Inconfidência Mineira a causa estaria nos tributos excessivos sobre o diamante e ouro. Na Revolução Farroupilha, a causa estaria nos encargos públicos sobre o charque e as terras. Ora, no que pertine aos movimentos libertários das regiões envolvidas, a afirmação singela que a intenção era socorrer os interesses dos grandes proprietários de minas ou terras, se não pode ser considerada uma inverdade e, no mínimo, uma meia-verdade. E há uma meia-verdade por dois motivos. O primeiro é que se de fato havia interesse direto de uma determinada classe social, a dominante, na separação, evidentemente esse interesse também estaria presente com igual força nas outras classes sociais. O aumento dos recursos regionais, mediante o corte de parcelas extorquidas por Lisboa ou pelo Império, poderia, evidentemente, beneficiar a classe menos favorecida. O interesse, portanto, foi da sociedade produtiva como um todo, das suas diversas classes sociais. O segundo motivo reside no fato do apoio popular às causas independentistas, onde os respectivos povos marcharam junto com a classe superior ou pelo menos não se opuseram à empreitada. Mas é inegável que essa meia-verdade pregada pelos vencedores e seus porta-vozes teve consequências funestas na mente daqueles que, cegamente, acreditam na historiografia escrita pelos vencedores. Talvez seja esta a origem da forte resistência ao independentismo manifestada pela esquerda. Prova disso é que a esquerda prefere encarar o demônio, antes de se dispor à discussão sobre qualquer tema que envolva a questão do direito à autodeterminação dos povos do Brasil. Essa visão muito obtusa certamente é produto reflexo do sistema que a esquerda pensa e afirma combater, quando na verdade o defende e é parte dele mesmo. Nesse sentido a esquerda também é sistema. E como o sistema também é responsável pela construção e conservação da sua obra máxima, um mastodonte chamado Brasil, que tem corpo grande e cérebro pequeno. E por causa do alijamento social de grandes massas, submetidas à sua jurisdição e soberania, essa infeliz construção humana é responsável pela matança de mais gente que todas as guerras somadas. Assim, pode-se inclusive afirmar, sem medo de erro, que a esquerda não passa de instrumento da direita. Usa o braço esquerdo comandado pelo cérebro de direita. Essa oposição ao sistema, cujas principais diretrizes são de direita, na verdade preenche os requisitos meramente formais não essenciais, substanciais da democracia. Assim, a democracia praticada no Brasil é como uma obra-prima da pintura, produto de substanciosa imaginação, mas sem qualquer alicerce. A direita, por seu turno, também não vê com bons olhos o ressurgimento da proposta independentista. Teme, com certeza, a perda dos seus privilégios e investimentos que bancou para erguer o sistema que teoricamente lhe estaria dando todas as garantias. Essa ótica, contudo, é ainda mais burra que a visão distorcida da esquerda.
O preço que a classe dominante paga por essas garantias é certamente muito superior ao que era pago pelos fazendeiros do Sul e pelos donos das minas, antes, respectivamente, da Revolução Farroupilha.